Fala pessoal, aqui é o Renan Sassi e nessa aula você vai aprender quais são as ferramentas que você precisa para profissionalizar a gestão financeira da sua empresa. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, dê like e compartilhe com quem é importante no seu projeto. Aqui no canal tem vídeos novos todas as semanas falando sobre como gerar mais lucro e caixa para a sua empresa. Eu decidi gravar essa aula e disponibilizar ela gratuitamente aqui no YouTube porque eu percebi que muitas pessoas que entram em contato conosco aqui na empresa tem dúvidas sobre quais são as ferramentas, qual é o passo a passo para, de fato, ter gestão financeira profissional em suas empresas para poder tomar decisões mais inteligentes e, consequentemente, gerar mais resultado com a empresa. Lembrando, assista essa aula em alta qualidade, porque dependendo dos exemplos, às vezes a fonte pode estar um pouquinho pequena ali para você, então pause, clique na engrenagem e selecione a mais alta qualidade para que você consiga aproveitar esse conteúdo. Pessoal, vamos falar sobre as ferramentas. Lembrando que a maioria dos empresários não está tão interessado assim nas ferramentas em si. O empresário está interessado em lucrar mais, em ter mais resultado e rentabilidade com suas empresas. Porém, o passo a passo, na minha visão, é a seguinte: para que você lucre mais com sua empresa, você precisa tomar decisões mais inteligentes. E para que você tome decisões mais inteligentes, essas decisões precisam ser baseadas em fatos, em verdades absolutas. E para isso, você precisa ter informações de qualidade. E para ter informações de qualidade, você precisa de gestão financeira e, além disso, de gestão financeira profissional. Então, eu sei que você está interessado no resultado da sua empresa, mas o objetivo de te apresentar essas ferramentas é sempre que essas ferramentas sejam um meio para um fim e não apenas um fim em si mesmas. E por isso, o fim que eu estou preocupado aqui é fazer com que você gere mais resultado com sua empresa. Bacana? Pessoal, para isso, para atingirmos esse objetivo, a gente precisa entender qual que é o caminho que os empreendedores geralmente fazem. Então eu vou mostrar aqui, literalmente todos os dias nós conversamos com empresários de todo o Brasil e geralmente a história que nós temos em comum, que muitos têm em comum, é a seguinte: a empresa está enfrentando um problema de geração de caixa. Em resumo, tem pouco dinheiro no banco ou tem menos do que o empresário gostaria. Em um primeiro momento, o empresário tenta resolver esse problema sozinho. Algumas vezes dá certo, outras vezes não. E quando não dá certo, não necessariamente é por uma questão de capacidade técnica. Às vezes é, outras vezes não. Às vezes é porque simplesmente o empreendedor não tem tempo para resolver isso. Muitas vezes o empresário está expandindo a empresa, está liderando a sua equipe, está eventualmente conectado com a operação de geração de valor da sua empresa e ainda precisa resolver um problema com sistemas, resolver um problema com processos financeiros e administrativos. E muitas vezes não se tem esse tempo. Por uma questão de prioridade, o empresário acaba deixando essa parte delegada a um terceiro que, enfim, talvez não tenha tanta capacidade ou não tenha know-how para fazer isso. E muitas vezes nós percebemos que o empresário até sabe o que precisa ser feito, só ele não sabe qual é o melhor caminho para fazer isso. Qual é o caminho mais rápido e mais efetivo? Esse, na minha visão, eu acho que é o principal ponto. Se o empresário focar nisso, ele consegue resolver o problema. Só que quanto tempo demora? Às vezes demora muitos meses e muitas vezes a empresa não tem esse tempo. Então, muitas vezes o empresário tenta resolver sozinho e quando não dá certo, ele obviamente se sente frustrado. Porque apesar de trabalhar mais de 12 horas por dia, 6 dias por semana, ele ainda não consegue resolver determinado desafio de geração de caixa na sua empresa. Então, nesse momento, o empresário cogita tomar um empréstimo para resolver o problema. Eu coloquei aqui problema entre aspas, porque se você assistiu algumas aulas anteriores a essa aqui no YouTube, você deve ter entendido que aqui na empresa nós sempre tentamos diferenciar sintoma de doença. Nesse caso, o problema é a doença. A falta de caixa é o sintoma da doença. Ou seja, nesse caso, se o empresário tomar o empréstimo, ele não vai estar resolvendo o problema. Ele estará apenas tratando o sintoma, a dor de cabeça ou o resfriado, enfim, e assim por diante, e não a doença. Nesse momento, o empresário geralmente pensa o seguinte: ok, eu preciso resolver essa questão do caixa da minha empresa, tem uma linha de crédito aqui disponível para resolver esse problema, ou seja, para resolver esse sintoma, mas eu tenho receio de não conseguir pagar de volta o banco. Eu tenho receio de tomar esse dinheiro emprestado, colocar no caixa da minha empresa, a empresa vai bem durante 6 meses, 1 ano, eventualmente ela fica sem caixa de novo e eu ainda não devolvi esse dinheiro para o banco com juros. Então, nesse momento, o empresário pensa o seguinte: ok,
eu acho que vale a pena tomar um empréstimo, mas antes eu preciso saber se a minha empresa está dando lucro. Eu preciso ter certeza do desempenho que ela está tendo, do desempenho financeiro e econômico que ela está tendo. E nesse momento, geralmente o empresário vai para o YouTube ou para o Google e pesquisa o seguinte termo: como formar preço de venda, ou qualquer termo semelhante a esse. Por quê? Porque na visão do empresário, ele percebe que se ele entender melhor sobre a formação de preço da sua empresa, ele vai conseguir ter maior previsibilidade sobre o resultado e, portanto, ele vai conseguir avaliar se vale ou não a pena tomar um empréstimo para resolver esse problema de caixa. E, nesse momento, ele assiste a alguns materiais até que ele chega à conclusão de que ele precisa procurar por algumas planilhas de Excel ou de Google Planilhas para lhe ajudar na formação do preço. Esse, geralmente, é o caminho mais comum que empreendedores cometem, que empreendedores trilham, digamos assim, e que nós percebemos todos os dias aqui na empresa. Porém, eu quero deixar claro, o preço é super importante. Porém, na minha opinião, qual que é o ponto cego do empreendedor? É que a formação do preço é a ponta do iceberg. É super importante, porém, existe muita coisa abaixo da linha d'água. E essa aula é justamente para contar quais são essas ferramentas e o que está abaixo da linha d'água que muitas vezes não está tão claro assim para o empreendedor. Bacana? E aí a gente começa a entrar de fato no assunto das ferramentas. Independente do seu setor de atuação, se você tem uma indústria de tintas, se você tem uma loja de tintas, se você tem uma indústria de alimentos, um e-commerce, independentemente do seu setor de atuação, você tem uma série de ferramentas, máquinas e equipamentos que você utiliza para gerar valor na sua empresa, para gerar valor para os seus clientes e consumidores. Essas ferramentas, elas são diferentes de setor para setor. Porém, aqui, se tratando de gestão financeira, as ferramentas são muito parecidas, muito semelhantes entre si. Elas vão mudar algumas premissas, alguma ênfase dependendo do setor de atuação em que você atua, mas as ferramentas são basicamente muito parecidas, são praticamente as mesmas. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque muitos empresários entram em contato e dizem: Renan, mas e no meu caso? Qual é a ferramenta que eu preciso? Olha, você precisa de uma caixa de ferramentas, semelhante a essa que eu estou mostrando aqui, você precisa de uma caixa de ferramentas que a indústria de alimentos, a indústria de tintas, o e-commerce, essas ferramentas são muito parecidas. Bacana? E pessoal, essas ferramentas elas irão ajudar o gestor a administrar a geração e distribuição de valor na empresa para os diversos stakeholders. Também esse é um tema que eu estou resgatando de outras aulas. Se você não assistiu às outras aulas, ao final desse vídeo, dá uma olhadinha lá no nosso canal. Tem algumas aulas ali com 20, 30 minutos, aulas completas, tratando justamente desse tema, qual é o papel do gestor. Bacana? Então, pessoal, eu vou começar a apresentar quais são as ferramentas. Porque se o papel do gestor é administrar a geração e distribuição de valor na organização, nós temos uma série de ferramentas para cumprir esse papel, para executar essa tarefa. Bacana? Eu gosto de organizar da seguinte maneira: uma linha do tempo, eu vou dividir entre passado, presente e futuro. Ok, agora passou. E essas ferramentas, elas podem ser utilizadas em mais do que um tempo, mas geralmente elas têm mais ênfase, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então eu vou apresentar cada uma delas e tenho certeza que vai ficar claro. Vamos começar falando sobre essas ferramentas para analisar e entender o passado da empresa. Então, a primeira delas é o balanço patrimonial, uma fotografia da empresa, como a empresa estava em determinado momento do tempo. A segunda delas é o DRE, o demonstrativo de resultados do exercício, que demonstra qual o resultado econômico que a empresa teve em um período passado. E o terceiro é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o resumo das entradas e saídas das movimentações financeiras que a empresa teve no passado. Eu sei que muito empreendedor não, eu sei que todos os empreendedores, eu também sou, está muito mais preocupado com o futuro da empresa do que com o passado. Porém, como já dizia o George Orwell, quem não compreende o seu passado está condenado a cometer os mesmos erros. Então, antes da gente projetar o futuro, a gente precisa entender como foi o desempenho econômico da empresa. Isso vai nos dar uma expertise e isso vai nos dar uma inteligência de mercado e do próprio negócio que vai nos ajudar a fazer esse planejamento financeiro estratégico para os próximos períodos da empresa. O próximo passo é o seguinte: vamos tratar do presente, ferramentas que nos ajudam a gerir melhor o presente, não necessariamente o dia de hoje, mas o mês ou eventualmente o trimestre. São elas: métodos de custeio. Métodos de custeio basicamente é a formação de preço em si. Nós tratamos de formação de preço, que é como determinados custos e despesas da empresa, fixos e variáveis, geram margem para a empresa e como eles contribuem para gerar resultado.
desempenho econômico na empresa em um determinado período de tempo. Então, métodos de custeio nos ajudam a separar custos, despesas, fixos e variáveis e fazer esse tipo de projeção. Na minha opinião, não tem como você fazer um planejamento para o futuro se você não entende perfeitamente as suas margens hoje. Porque para planejar o futuro, você precisa planejar margens. Você precisa planejar como determinado volume de vendas vai gerar determinada margem para a empresa, vai cobrir os gastos fixos e vai começar a gerar resultado econômico na sua empresa. Então, fundamental entendemos métodos de custeio. Bacana? Mas, porém, muito mais para o presente, mas ele serve como base para o futuro também. Próximo item, análise custo, volume e lucro. Quando nós tratamos de métodos de custeio, nós estamos muito mais preocupados com margens individuais, a margem de contribuição, a margem de lucro da empresa, a margem bruta, por exemplo, e por aí vai. Agora, a análise custo, volume e lucro, nós vamos adicionar mais um elemento, mais um componente nessa equação. Que é o quê? Que é o volume de vendas. Quando estamos tratando de custos, geralmente ele está muito mais atrelado às margens individuais. Geralmente nós não estamos levando em consideração tanto o volume de vendas. No caso da indústria, um pouco. Bom, mas enfim, quando nós estamos tratando da análise custo, volume e lucro, nós estamos projetando esses custos e como eles irão se comportar ao longo do tempo e, principalmente, levando em consideração o desempenho e o nível de atividade da empresa. Próximo item é análise financeira e econômica. Ou seja, é analisarmos a empresa, qual é o resultado que ela está gerando, quais são as margens que ela está gerando, a receita líquida, a margem bruta, a margem operacional, a margem de lucro líquida e por aí vai. Então, esses são indicadores que, lógico, nos ajudam a entender o passado, mas eles são muito mais utilizados no presente ou no trimestre da empresa. E, agora sim, para entendermos o futuro da empresa. Vou fazer um parênteses aqui, o que eu construí nessa ordem? Porque tanto balanço de DRE, fluxo de caixa, métodos de custeio, análise de custo, volume e lucro e análise financeira e econômica, isso é fundamental. São as bases para o planejamento e para termos maior previsibilidade sobre o futuro e o desempenho futuro da companhia. Se nós não temos balanço de DRE, fluxo de caixa, se nós não temos métodos de custeio, se nós não entendemos a empresa hoje, fica praticamente impossível nós fazermos uma projeção com qualidade. Ou a gente pode até fazer, mas a gente não vai confiar nesses números, porque eles foram feitos com base não em fatos, não em informações confiáveis, foram feitos com base, muitas vezes, em achismo. Então nós precisamos entender o passado e o presente da empresa para que a gente consiga fazer uma projeção de qualidade. E agora sim, falando de projeções, nós entramos em uma das ferramentas que é a modelagem. Na modelagem, nós vamos basicamente integrar balanço de DRE e fluxo de caixa e entender como eles serão alterados de acordo com o desempenho econômico, de acordo com o nível operacional da empresa. Então, por exemplo, se a empresa crescer 20% de um ano para o outro, o que vai acontecer com o caixa? Às vezes o resultado está muito bom, mas o caixa está péssimo. Então, com isso, com a modelagem financeira, a gente consegue prever eventuais problemas de desempenho, de caixa e eventuais problemas de liquidez, eventualmente, da empresa. E, por fim, a análise de viabilidade econômica está muito mais conectada com projetos de investimento. Quando nós estamos tratando de projetos de investimento, nós estamos tentando analisar se determinado projeto é viável ou não economicamente, ou seja, projetos para o futuro. Por isso que eu deixei aqui ele muito mais conectado com o futuro da empresa. Pessoal, acabei de dividir passado, presente e futuro. Como eu falei, é uma construção, na minha opinião. Nós precisamos entender o balanço, o DRE, o fluxo de caixa da empresa, o presente, para podermos fazer boas projeções financeiras utilizando ferramentas de modelagem e de análise de viabilidade econômica. E para você que chegou ao final desse vídeo, quero te convidar para se inscrever no meu treinamento gratuito. Nele eu mostro ferramentas e estratégias para gerar mais caixa e lucro na sua empresa. O link está logo aqui na descrição. Meu nome é Renan Sassi e até um próximo vídeo. Um abraço!